Olá pessoal, então vamos aqui para a sequência desse nosso algoritmo para a resolução do problema de flow shop permutacional. Então vamos só recapitular aqui algumas coisas. Na última aula nós terminamos com esse método que está basicamente definido nesse espaço daqui, onde o que nós fazemos é a geração de 10.000 sequências aleatórias e guardamos qual que é a melhor dessas 10.000 sequências aleatórias. Esse código todo nós colocamos aqui dentro de um botão no formulário. Então está todo ele aqui dentro. O que nós vamos fazer agora é começar a organizar um pouquinho melhor o nosso código. Esse método aqui que encontra a melhor sequência, dadas 10.000 tentativas aleatórias de sequências, nós podemos ter como sendo o nosso primeiro algoritmo para resolver o problema de flow shop permutacional. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente copiar esse código todo ali da geração de instâncias aleatórias. Então vamos pegar aqui essa parte inteira, desde ali entre o cronômetro.start e o cronômetro.stop, que é onde ocorre de fato o nosso método. Vou copiar isso daqui e lá em problema FSP, nessa classe, vou criar aqui um método onde esse método chamarei lá de public, vou colocar aqui como um void, depois nós podemos mudar isso para ter algum retorno, e colocar assim, que é o encontra melhor sequência aleatória. E colocar inicialmente que não recebe qualquer parâmetro esse método. Então, abrindo ali chaves, fechando chaves, colocando aqui o nosso método dentro, temos lá. Esse aqui é um método nosso. E aqui começam a aparecer alguns erros iniciais. Então, primeiro deles é referente a essa parte que aparece aqui, o meu problema. Bom, meu problema era um objeto que tinha sido definido aqui como sendo do tipo problema FSP. Agora nós estamos dentro da classe problema FSP. Logo, não precisamos definir aqui meu problema ponto gerar sequência aleatória. Basta colocar gerar sequência aleatória, porque esse é um método que existe aqui dentro da classe problema FSP. Aí temos aqui um outro passo que é semente aleatória.next de 0 a 1000. Essa semente aleatória, se nós voltarmos aqui no que nós tínhamos inicialmente, de onde que ela veio? Vai aparecer essa semente aleatória a partir desse objeto chamado semente aleatória do tipo random que nós declaramos. Então, essa declaração do semente aleatória como sendo do tipo random, nós vamos pegar e incorporar aqui dentro desse método encontra a melhor sequência aleatória que está lá dentro da classe problema FSP. E isso daqui faremos fora desse for. Lembrando que esse comando que está lá no botão teste, como random, semente aleatória igual a no random, poderia estar tranquilamente aqui e teria o mesmo, vou colocar um pouquinho, pode ser aqui mesmo, dentro do start, pois o start teria o mesmo efeito. Tá? Então, só estou colocando esse comando aqui, random, semente aleatória, igual a no random, também aqui na nossa classe problema FSP, antes desse for. Agora está lá, ó, semente aleatória.next de 0 a 100.000. Aparece ali normalmente. Agora, o que nós vamos ter aqui? Que meu problema, ponto calcular instantes, início, fim, cada tarefa em cada máquina, também podemos tirar aqui o meu problema. Isso lembrando que meu problema era lá um objeto do tipo problema FSP e aqui nós estamos na classe problema FSP. Então isso aqui pode ser simplesmente deletado. MakeSpan é uma propriedade que nós temos aqui na classe problema FSP. Então, novamente, não precisamos colocar aqui meu problema.makespan. Basta colocar makespan. Melhor makespan. Onde que vinha isso? Vamos pegar lá no botão novamente e ver o que é necessário adaptar a partir daqui.
nós tínhamos essa variável, melhor makespan, do tipo int, que era declarada aqui anteriormente. Da mesma forma, isso daqui poderia estar entre esse random, semente aleatória no random, e aquele próprio for que nós temos. Então, essa linha de código int melhor makespan igual a essa sequência de noves que nós temos aqui, nós colocaremos também lá no meu problema FSP, aqui antes do for e antes do for e depois ali do random semente aleatória. Opa, agora já apareceu aqui if makespan menor do que melhor makespan. Lembrando que esse makespan é uma propriedade aqui na classe problema FSP. Podemos tirar aqui esse makespan, esse meu problema.makespan, são simplesmente makespan. Aqui nessa parte a mesma coisa. E, por fim, melhor sequência na i. Da mesma forma que nós temos aqui o melhor makespan como sendo uma variável que está presente, nós também temos aqui essa parte do int melhor sequência. Da mesma forma, poderia estar aqui esse int melhor sequência, né, que é simplesmente pegar aqui e declarar um vetor do tipo int que tem o tamanho meu problema.número de tarefas. Como o número de tarefas é uma propriedade que nós temos lá na classe problema FSP, também poderemos deletar o meu problema ali no código. Então, voltando aqui para a classe, problema FSP, lá no método encontra melhor sequência aleatória, vamos colocar esse comando aqui nessa linha de código int melhor sequência igual a nuint, abre colchetes. Aí, novamente, podemos retirar aqui meu problema, ponto número tarefas, e simplesmente deixarmos número tarefas, fechamos colchetes, ponto e vírgula. Vamos conferir agora se tudo isso que nós transcrevemos para cá está de acordo com o que nós queremos para o nosso método. Então, vamos lá. Random semente aleatória igual a no random. Então, essa semente aleatória será gerada de forma randômica com base em um valor padrão que é dependente de tempo. Então, conforme ali o horário que nós tivermos, isso aqui teremos um valor diferente de aleatório. Estamos randomizando essa geração da semente aleatória. Começamos com int melhor makespan com um valor alto. Como nosso objetivo é minimizar o makespan, nós optaremos aqui por deixar esse valor super alto e, logicamente, a primeira sequência analisada já terá um makespan menor do que esse melhor makespan e assumirá o melhor makespan assumirá esse valor que é o makespan da primeira sequência. E, logicamente, só teremos essa atualização quando tivermos sequências com melhores valores de makespan. Aí, declaramos esse vetor melhor sequência, que terá o tamanho número de tarefas, e realizaremos aqui agora essa nossa geração de sequências aleatórias. Dentro aqui desse for, de k igual a 0 até 10.000, temos lá int sequência, que recebe uma sequência que é gerada de forma aleatória a partir do semente aleatória.next entre 0 e 100.000. O que isso daqui faz? Gerará um próximo valor aleatório, e esse valor aleatório será entre 0, inclusive, e 100.000 exclusive, né? Ou seja, de 0 a 99.999. Nós poderíamos aqui colocar esse valor como sendo 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, qualquer outro número que nós quiséssemos aqui. Essa sequência é gerada de forma aleatória e nós vamos calcular qual que é o instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina dessa sequência. Quando esse método aqui é chamado, apertando aqui o F12, indo lá para o código dele, nós temos que é guardado aqui quais são esses instantes de início e fim de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas e também é armazenado qual que é o makespan. Então aquele atributo que nós temos, aquela propriedade que é makespan, acaba recebendo aqui o valor que é de fato o makespan daquela sequência atual. Voltando aqui
no nosso código, nesse encontra melhor sequência aleatória, nós temos o seguinte: se esse makespan da sequência for menor do que o melhor makespan, nós temos uma melhor sequência, né? Uma sequência que gera um makespan menor. Então, o melhor makespan passa a receber esse makespan e essa parte do bloco aqui de for int igual a 0, ponto e vírgula, i menor que o número de tarefas, ponto e vírgula, i mais, e daí lá a instrução melhor sequência na i igual a sequência na i, é simplesmente para copiar o conteúdo que nós temos naquele vetor sequência para o vetor melhor sequência. Existe um outro comando aqui dentro do C# que é associado à parte de clone. Então existe um comando que é .clone. Nós não vamos entrar aqui em detalhes muito sobre ele nesse momento, até porque além de algumas características para utilizá-lo, ele acaba sendo mais demorado computacionalmente a execução do que fazer essa cópia termo a termo. Quem tiver curiosidade pode procurar lá sobre esse comando clone dentro do C# e fazer alguns testes, utilizando direto esse método clone ou fazendo essa cópia elemento a elemento. Feito isso daqui, depois de executado esse procedimento aqui todo, nós vamos ter qual que é essa melhor sequência aleatória. Se nós deixarmos simplesmente da maneira como está aqui esse nosso algoritmo, o que vai acontecer? É um método que tem o retorno tipo void, ou seja, não terá um retorno desse método. E a melhor sequência está armazenada aqui nesse vetor melhor sequência. Só que melhor sequência é uma variável que foi definida aqui dentro desse método. Ou seja, nós não saberemos qual que é de fato a melhor sequência. Já makespan é uma propriedade que nós temos aqui nessa classe problema FSP. Uma vez que é atualizado o valor dessa propriedade, nós saberemos qual foi o menor makespan obtido, mas não saberemos qual que foi a sequência que gerou esse menor makespan. Como que nós podemos contornar isso? Uma alternativa seria pegar e colocar aqui um retorno que é um vetor de inteiros, algum problema aqui, colocar esse retorno exatamente como está aqui, e daí aqui embaixo colocarmos assim, return melhor sequência. Isso daqui faz com que seja retornado esse vetor aqui de melhor sequência. Então essa aqui é uma primeira alternativa que nós temos. Trabalhando com ela, como que aconteceria o chamado lá a partir daquele botão? Pegaria aqui nesse botão teste e random semente aleatória igual a no random, int melhor makespan igual a 99. Toda essa parte daqui está lá dentro do nosso método, que chamamos, relembrando aqui, como sendo um método encontra melhor sequência aleatória. O que nós podemos fazer aqui é simplesmente o seguinte: a gente coloca lá que vamos ter aqui um retorno, uma variável do tipo int, um vetor de inteiros. Vou manter o nome que nós temos aqui para aproveitar o que já tem do código, melhor sequência, igual a meu problema, ponto, aquele nosso método que encontra melhor sequência aleatória. O que isso daqui faz? Essa instrução chama lá aquele método encontra melhor sequência aleatória e o retorno é salvo aqui nessa variável melhor sequência. Então, aqui em melhor sequência, teremos salva qual foi a melhor solução. E daí, aqui embaixo, o que nós vamos ter? Que o cronômetro, né, aqui é só durante o tempo de execução, para a gente medir quanto tempo que demorará, fazemos aqui o cronômetro.stop. MessageBox, cronômetro.elapse milliseconds.toString, é para sabermos quanto tempo demorou essa execução do nosso método.
string sequência atual, melhor sequência na posição 0, ponto to string, e esse procedimento todo que nós temos aqui é para escrever cada uma das tarefas, hífen a outra tarefa, hífen a outra tarefa, essa é a nossa leitura, e daí aqui embaixo colocamos que o makespan da sequência, e daí aquela sequência atual, que foi obtida por essas linhas aqui anteriores, ela é igual a melhor makespan.toString. Nós não temos aqui salvo agora esse valor do melhor makespan, mas ele está salvo lá em meu problema.makespan. Né? Aquela propriedade makespan foi a propriedade que nós ficamos salvando em cada um dos momentos. Isso daqui, .toString, foi a melhor sequência encontrada. Dessa forma, se nós executarmos esse nosso programa e apertarmos lá o botão 1, nós vamos ter como resultado essas duas mensagens aparecendo aqui na tela. Uma que vai dizer qual foi o tempo em milissegundos, está lá 86 milissegundos, e a outra, qual que foi a sequência encontrada com o melhor makespan e quanto que foi esse makespan. Podemos apertar aqui o OK. Se apertar aqui o teste novamente, como nós temos aquele comando que diz que é para randomizar, temos lá que a semente aleatória recebe um no random, nós vamos ter aqui aleatórios diferentes gerados. E isso pode levar em outras sequências com outro valor de makespan. Agora o melhor foi lá com 367. Anteriormente nós tínhamos uma sequência com makespan de 360. E agora a melhor sequência de makespan de 367. O que é interessante observar aqui é que esse nosso método que foi criado, ele sobrescreve tudo o que tinha anteriormente. Porque o melhor makespan é aqui atualizado para 9999. Então, a primeira sequência que for gerada aleatória, a gente vai ter que o makespan dela é menor do que esse melhor makespan que foi definido aqui. Então, é como se nós jogássemos fora tudo que nós tínhamos ali anteriormente. Então, essa daqui é uma maneira que está funcionando ali o nosso programa. Pode fazer mais algumas adaptações aqui. Esse nosso método encontra melhor sequência aleatória está sempre aqui fazendo com base em 10.000 sequências geradas. O que nós poderíamos colocar aqui? Uma variável int, que eu vou chamar de número de sequências. E daí aqui, nós colocamos enquanto k for menor do que número sequências. O que nós temos dessa forma? Que é passado esse parâmetro aqui, número sequências, e será realizada ali número de sequências geradas. Como agora nós temos esse parâmetro número sequências, lá no botão teste, deu aqui, apareceu um erro nesse método, porque nós não estamos passando qualquer parâmetro. Então aqui nós podemos colocar, por exemplo, aquele próprio 10.000 que nós tínhamos ali anteriormente. E daí agora teremos aqui, né, sendo executado lá para 10.000 sequências geradas. Então, está compilando ali novamente, apertei aqui o botão teste, 67 milissegundos. Qual foi a melhor sequência obtida? Lembrando, melhor sequência em termos de menor makespan obtido, foi essa sequência aqui, 1, 9, 10, 6, 12, até finalizar lá com 11, 15, cujo makespan é 362. Ok, poderíamos fazer essa mesma coisa aqui, como já fizemos na outra aula, mudando essa quantidade de sequências aleatórias que são geradas. Poderíamos colocar aqui com 100.000 sequências aleatórias. Fazendo isso daqui, continuará sendo um programa ali rápido, demorou menos do que 1 segundo, 692 milissegundos. Melhor sequência encontrada qual que foi e qual foi o makespan dela. Se fizéssemos de novo, 648 milissegundos, 369. Aí é natural pensarmos o seguinte, dado que esse
O problema está rápido para resolver com 100 mil sequências, menos de um segundo. Vamos colocar aqui 1 milhão de sequências e vamos observar quanto tempo que isso demora para resolver e qual o valor que aparece em termos do makespan obtido. Então, apertando aqui o teste, a nossa expectativa é que seja ali menos do que 10 segundos para resolver, uma vez que foram 700 milissegundos necessários, mais ou menos, quando tínhamos 100 mil sequências geradas. Está lá, 6.736 milissegundos, menos do que 7 segundos sendo necessários. Apertando aqui o OK, qual foi a melhor sequência e o makespan melhor encontrado, 363. Isso daqui podemos apertar OK e temos esses valores aqui salvos. Fechamos. Uma das coisas que pode ter interferência, que por mais que a gente gere aqui 1 milhão de sequências aleatórias, quando nós vamos lá no nosso código e vemos qual que é a semente que é utilizada, te vê que a semente, no máximo, ela vai ter o valor 99.999. Então, é muito provável que nós estejamos gerando diversas sequências com a mesma semente e daí não vai fazer diferença significativa nós realizarmos 100 mil, 1 milhão, mas que colocasse 10 milhões, 100 milhões de sequências geradas aleatoriamente. Então, aqui, dado que nós vamos ter 1 milhão de sequências aleatórias, é bom que esse número aqui seja substancialmente maior que 1 milhão. Então, vou colocar alguns zeros a mais nesse nosso número, e agora nós temos lá como se fosse 100 milhões de sementes possíveis para serem geradas. Poderia colocar um zero a mais aqui, colocar isso para 1 bilhão, sem problema, isso aqui deixo depois a cargo para cada um fazer como preferir. Apertando aqui o teste novamente, lembrando que a última vez foi ali 6 segundos e quase 7 segundos, mais ou menos o mesmo tempo agora obtido, e temos ali uma sequência melhor, sequência com makespan de 349. Se executássemos de novo, teríamos agora com base em outra semente base inicial, uma vez que nós colocamos aquela linha com random, semente aleatória igual a no random, que pega com base no tempo, e tem agora aqui uma de 372, pior do que até as que nós estávamos obtendo antes. Podemos executar isso aqui de novo, executando lá esse nosso comando, vamos esperar mais um pouquinho menos de 7 segundos, está lá uma sequência com makespan de 348. E assim por diante. Então, temos agora aqui um primeiro método que nos permite analisar qual seria um melhor makespan simplesmente fazendo sequências aleatórias, né, e usando ali a força bruta e a capacidade de cálculo que é muito grande do computador. Então, nessa videoaula nós terminamos por aqui e na próxima nós trabalharemos um pouquinho melhor em termos da parte gráfica do nosso programa para facilitar um pouco nossos testes e também escreveremos resultados em arquivo texto. Então, por esse momento, terminamos aqui e nos vemos na próxima videoaula.